Hoje vamos falar aí sobre a genética e a hipertrofia, né? Então vamos falar sobre uma das desculpas mais utilizadas por pessoas que querem ganhar massa muscular e não conseguem, né? Justificam isso em cima da sua genética. Eu tenho uma genética desfavorável, eu não consigo ganhar massa muscular, né? Por conta da minha genética, os meus pais são muito magros ou coisa parecida. E de antemão, eu quero dizer que parte disso é verdade, tá? Em resumo, estou fazendo sempre um resumo da live no início, para que a gente possa beneficiar aí quem não está conseguindo assistir ao vivo, quem está assistindo a reprise, que é o seguinte, galera. Existe realmente uma base, né, de interação genética. Então, a genética determina em si, né, determina assim, em parte, tá, a resposta que o nosso corpo tem, tá bom? Mas a grande questão aí é que o nosso corpo ele é feito para se adaptar, né, ao que acontece externamente. Então, o nosso corpo ele sempre reage ao que nós passamos para ele, né, em termos de ambiente. Então, se você submete seu corpo a um ambiente quente, ele começa a suar. Se você submete seu corpo a um ambiente frio, ele começa a retrair os poros, perder menos água, tentar produzir tremores para aquecer. Enfim, ele vai se adaptar às condições a qual você submete. Eu estou dando um exemplo do ambiente, mas não é só o ambiente, né, direto ou imediato. O que você fornece de estímulo para o seu corpo faz com que ele reaja, né, de forma adaptativa àquilo dali. Beleza? Então, é nesse caminho que a gente vai seguir hoje. Então, bom dia para a galera que está chegando aí, né? Julie, obrigado, meu bem, viu? Que bom que você está gostando. Seu feedback é importante para mim. Pois é, Leozinho. As pessoas usam, né? E muitas vezes não sabem nem o que é a expressão de miostatina e usam aí também como desculpa, né, para que isso aconteça. Enfim, bom dia para a galera que está chegando, bom dia para todo mundo. Bom dia aí, Caroline Lins. Gostei do seu nome escreve assim mesmo, Caroline? Ou só botou assim no Instagram? Diferente. Enfim, vamos nessa. Galera, é o seguinte, quando a gente fala de hipertrofia muscular, estamos falando do aumento da secção transversa do músculo, né? Ou seja, do aumento do tecido muscular, tá? O corpo da gente entende que ele deve manter no nosso corpo a quantidade de músculo que é necessária, tá, para os afazeres diários. Ou seja, se você, por algum motivo, tem pouco trabalho no seu dia a dia, pouco trabalho no que eu digo, você não usa muito seus músculos, você passa a maior parte do dia sentado, você não tem grandes esforços, seu corpo entende que o aparato muscular que é necessário para manter esse esforço é pequeno. Então não tem muito porquê ficar gerando hipertrofia, tá? Se você é uma pessoa fisicamente ativa, que se movimenta muito, acaba carregando pesos, treina e tal, o seu corpo entende que você tem uma necessidade maior de manter o tecido muscular ativo, né, de aumentar esse tecido para executar ali as suas funções diárias. Ou seja, o nosso corpo, ele se organiza, ele se adapta de acordo com os estímulos que ele recebe. Tá? Então, a questão é basicamente essa. O nosso corpo se adapta aos estímulos que ele recebe. Para quem não pegou, para quem chegou agora aí, o tema da aula de hoje é hipertrofia. Né? Se a minha genética não me favorece, o que eu devo fazer? Tá? Então, como é que eu devo aí, interferir ou melhorar, né, essa genética acerca disso? Tá bom? Então, o tema é esse. Aí, o que vai acontecer? Então, vamos retratar isso daqui. Existe uma limitação genética no ganho da massa muscular? Sim, existe. Nai, beijo. Essa limitação genética, gente, ela é dada, tá, basicamente por um conjunto
basicamente por um conjunto super complexo. Gente, é um monte de coisas ao mesmo tempo. Tá? Existem duas substâncias, duas proteínas que são vistas como as principais. Tá? Por um lado, a gente tem o mTOR, né, que é uma proteína quinase, uma proteína de sinalização que eleva a síntese proteica, que controla, que regula a síntese proteica. Ou seja, quando o mTOR é ativado, ocorre um aumento de síntese proteica. Joia. Não é essa a única função do mTOR, mas ele é o regulador da síntese proteica. Então, as pessoas entendem que o mTOR, né, é um estimulante positivo da hipertrofia. Do outro lado da balança, temos uma proteína chamada miostatina. A miostatina, ou né, é um fator limitante de crescimento 8, também como é tecnicamente chamado. A miostatina é uma outra proteína que limita a síntese proteica e o crescimento muscular. Ela diz para o corpo, olha, opa, peraí, já tá bom, já chega, né? Até aí tá ok. Nós precisamos desse limite genético, tá, gente? Porque o corpo humano ele não pode crescer até o tamanho que a gente quiser. Porque se ocorrer isso, a gente pode começar a ter uma insuficiência, né, dos órgãos. Então, nosso corpo, nosso sistema cardiovascular, nosso sistema respiratório não conseguiria manter um corpo humano do tamanho de um elefante. Tá? Então, a gente precisa ter um limite para o crescimento muscular, para o crescimento corpóreo. Ok. Então, a miostatina e o mTOR, de certa forma, estão em lados opostos dessa balança. Existem, sim, esses limites. São duas proteínas e, como qualquer proteína, existe uma interferência genética de expressão. O que é isso? Tem pessoas que expressam mais uma proteína ou expressam menos essa mesma proteína. Então, eu estou aqui, vocês todos que estão aí, a gente não tem a mesma expressão gênica dessas proteínas. Alguns de nós podem expressar mais mTOR, outros de nós podem expressar mais miostatina. Então, quem tem uma expressão genética maior de miostatina tende a ter uma maior dificuldade de ganhar massa muscular, porque existe um limite, tá, mais estabelecido para esse ganho. Então, isso influencia? Influencia. Mas isso determina? Não. Essa é a questão. Tá? Existem outros influentes aí importantes, como os hormônios, a regulação endócrina, tá? E que são passíveis de interferência. O mTOR e a miostatina, a gente tem uma interferência relativamente limitada. O mTOR a gente até consegue interferir de forma mais significativa, já a miostatina não. Existem trabalhos sendo feitos, estudos sendo realizados com o uso de novas substâncias, de novas drogas, né, novos medicamentos para inibição de miostatina, mas é algo ainda que está engatinhando, digamos assim. Tá? Então, opa, explodiu aqui a imagem. Enfim, vai regulando aí. Então, na real, galera, existe esse limite, mas ele não é determinante. Por quê? Porque o corpo, como eu disse antes, se adapta à realidade a qual você o submete. Então, se eu, né, estou em algum grau ali, estimulando o meu corpo, oferecendo para ele uma condição que essa condição traz para ele, dizendo, olha, opa, parou, gente? Tá ok? Vocês estão vendo? Hein? Pronto. Estão me vendo agora? Tá ok? Então, joia. Porque para mim aqui apareceu que estava pausado, aí eu fiquei sem saber e parei aqui. Mas vamos lá, vamos voltar então. Então, o que acontece? Se, né, o corpo ele está recebendo estímulos que dizem para ele, que criam nele a necessidade de se adaptar positivamente, ou seja, eu vou lá todos os dias, eu faço um treinamento físico de alta intensidade, de força, uso os meus músculos, e esse uso dos músculos leva, tá, a seguinte informação
para o corpo. Olha, eu preciso desses músculos. Eu preciso, né, que esses músculos estejam ativos, eu preciso utilizá-los como, né, subsídios para a minha movimentação, eu preciso da atividade desses músculos para me manter vivo e bem funcionante para o meu dia. Então, o corpo ele vai passar a priorizar isso daí. Inclusive, o próprio uso dos músculos é um dos principais estímulos para vamos dizer assim, a regulação desses fatores genéticos. A gente não tem como mudar a genética. Não existe, né, possibilidade, pelo menos atualmente, de mudar a genética. Eu não tenho como deixar de ser um indivíduo que expressa muita miostatina para ser um indivíduo que expressa muito mTOR a partir de um suplemento, de uma cápsula, de um medicamento. Então, na realidade, eu tenho que dizer para o meu corpo que eu preciso mais do mTOR do que da miostatina. Eu tenho que comunicar isso a ele. E isso a gente faz a partir das decisões que a gente toma durante o nosso dia. Isso a gente faz a partir das nossas ações diárias, da condição a qual eu submeto o meu corpo. Tá? Então, entendam o seguinte. Se eu tenho essa dificuldade, eu tenho que manter uma rotina de treinamento ainda mais regular. E regularidade é o segredo do sucesso nesse caso. Tá? Não adianta eu treinar um dia e esperar que esse estímulo do treinamento de um único dia seja suficiente para promover uma mudança fenotípica em vários dias. Então, a gente tem genótipo e fenótipo. Tá? A gente tem essas duas coisas. O fenótipo é a resposta que o nosso corpo vai gerar em cima do que a gente expõe o corpo. Tá? O genótipo é o que o nosso corpo produz de informação, porque já estava dentro dele, já estava na nossa genética. Ou seja, o próprio treinamento físico ele cria um ambiente propício a esse processo. Se eu faço um treinamento físico de força, onde eu uso muito os meus músculos, o próprio treinamento vai estimular o mTOR de forma significativa. O próprio treinamento vai tornar o tecido que eu treinei mais sensível, por exemplo, aos hormônios, à testosterona, né, e aos hormônios anabólicos. O próprio treinamento de força aumenta a liberação de GH, né, e o GH vai ser super importante para o processo de recuperação muscular, porque no fígado ele estimula o GF1, é um fator de crescimento semelhante à insulina 1. E toda essa adaptação vem do estímulo do treinamento. Agora, adianta eu treinar um dia e não treinar os outros todos? Adianta eu dar esse estímulo uma única vez? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Pensem aí comigo na seguinte condição. Uma pessoa vira para você um dia e fala assim, olha, eu gosto muito de você. Mas nos outros dias, as atitudes dela mostram o contrário. Aí depois de um tempo, depois de uns 15 dias, ela vira para você e fala de novo, olha, eu gosto muito de você. Mas as atitudes dela, nos dias seguintes, dizem o contrário. Com qual informação vocês vão ficar como verdadeira? De que a pessoa gosta de você porque ela disse isso 2 vezes? Ou com a informação de que ela não está muito ligando para você porque as atitudes diárias delas demonstram isso? Qual que vai ser a realidade na cabeça de vocês? Né? É mais ou menos isso. Então, se eu faço um treinamento um único dia, entenda, meu corpo já tem uma limitação genética, tá? E eu vou lá e faço um treinamento um dia, eu estou dizendo para o meu corpo, opa, eu preciso de mais músculos. Mas aí no dia seguinte eu não faço, no outro também não. Aí daqui a 3 dias eu faço outro treinamento. Olha, eu preciso de músculos. Mas aí passam vários dias sem essa informação e tal. Você acha que o corpo vai ficar com que informação? De que eu preciso de mais músculos ou de que o que já tem está suficiente? Entendem? Então, eu preciso de regularidade no estímulo. Ah, João, eu tenho muita dificuldade para ganhar massa muscular. Meu paciente é um paciente que tem dificuldade, que a genética dele não ajuda. Que tipo de estratégia nutricional, que tipo de dieta eu tenho que fazer para ele ganhar massa muscular? Gente, vamos lá. O que faz a gente ganhar massa muscular
Não é a dieta, o treino, o sono. É tudo isso. Então, esse indivíduo que tem uma genética desfavorável tem que treinar em alta intensidade. Tem que fazer um treinamento de força muito bem feito, muito bem direcionado, tá? Precisa ser orientado por um educador físico. Eu não vou cansar de falar isso nunca, tá? Não tem nem comparação quando uma pessoa faz um treinamento físico da própria cabeça, da internet, seja lá de onde for, e quando ela faz um treinamento orientado por um educador físico, por um profissional da área. Não tem nem comparação, tá? Então, faz um treinamento bem feito, bem executado, direcionado, passo 1. Segundo passo, aí sim a gente vem com a alimentação direcionada para tal. Qual que é a alimentação para hipertrofia? É uma alimentação que vai dar o suporte nutricional necessário para que esse processo adaptativo aconteça. Então, entendam, a nutrição ela não cria a necessidade da hipertrofia, ela não consegue direcionar a hipertrofia sozinha. O treino cria a necessidade da hipertrofia. A alimentação dá suporte nutricional para que aquilo aconteça. Tá? Então, aí a gente vai ter, né, dieta hiperproteica, hipercalórica, tá? Tem uma necessidade de carboidratos mais elevados, e aí a gente tem todo o processo de adaptação, de distribuição dessa alimentação ao longo do dia. Terceiro ponto, tá? Sono. É fundamental para a hipertrofia dormir bem, tá? Dormir com qualidade. É fundamental. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Ou seja, se a genética é desfavorável, eu tenho que pegar esses 3 pontos, eu tenho que pegar, se o meu genótipo é desfavorável, eu tenho que pegar o meu fenótipo e tornar ele ainda mais, né, relevante. Eu tenho que pegá-lo e passar uma informação ainda mais precisa para o meu corpo. Eu tenho que passar uma informação ainda mais constante, mais regular. Olha, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Tá? Vocês já viram gente chata, às vezes, quando a pessoa quer muito uma coisa? Tem gente que trata como gente chata, né? Boa parte das vezes eu penso que são pessoas persistentes, decididas e focadas no que querem. Então, uma pessoa vira para você e fala assim, ó, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Minha filha é assim, minha filha é mais velha, né? Tem 5 anos. Ela é assim, persistente, assim, decidida. Ela quer aquilo, ela quer aquilo. Papai, poxa, papai, eu quero isso. Ô, filha, agora não. Poxa, papai, mas deixa eu te falar. E vai buscando argumentos, ela argumenta muito bem, então ela vai buscando argumentos para falar que quer aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. E ela me vence. Boa parte das vezes, ela me vence. Seja, né, pelo argumento, seja pelo cansaço, ela me vence. Opa, travou para mim aqui, não sei para vocês. Enfim, voltou? Eu vou repetir porque eu acho que travou um pouco aqui. Não sei como é que tá aí para vocês hoje. Não sei o que está acontecendo, tá meio travando aí, galera. Mas vamos lá. Então, o que eu estava falando é o seguinte: a insistência, a persistência é um segredo do sucesso para vencer essa questão da dificuldade genética. Né? Então, eu estava brincando, fazendo uma analogia aqui com a minha filha. Então, a minha filha de 5 anos, ela é muito persistente, ela é muito decidida, né? Ela é muito focada quando ela quer algo. Tá? Então, ela vai ali, ó, e bate certo naquilo. Só que ela faz de 2 formas, né? Ela acaba me convencendo, ela acaba me ganhando por 2 caminhos diferentes. Porque ela argumenta muito bem. O outro, porque ela insiste muito. Então, ou ela me vence no argumento, ou ela me vence no cansaço. Tá? Mas é comum ela me vencer nessas coisas que ela quer. E é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que pegar meu corpo, né, e convencer ele de que ele precisa aumentar a massa muscular. Como é que eu faço isso? Eu tenho que dar argumentos. Quais são esses argumentos? Um treino muito bem executado. Tá? Muito bem feito. E estímulos específicos, que aí o próprio treino gera, o sono gera e a alimentação gera, para os fatores genéticos, né, que favorecem o crescimento muscular. Então, eu tenho sim que estimular o mTOR. Eu faço isso com treinamento intenso, eu faço isso com uma ingestão adequada de leucina, eu faço isso com a adequação do consumo de carboidratos por causa da insulina, tá? Eu faço isso com a manutenção de aminoacidemia constante durante o meu dia. Então, são diversas, né? A gente adota diversas estratégias, tanto de treinamento quanto da alimentação,
que favorecem os fatores genéticos que estimulam a hipertrofia. São os meus argumentos. E o outro aspecto é a insistência. A insistência é como treinar bem todo dia, dormir bem todo dia, me alimentar adequadamente todos os dias. E aí sim, aí as coisas começam a evoluir. Tá? Então lembrem, o ser humano é o animal mais adaptável do nosso planeta. Nós somos, gente, a única espécie animal que vive, né, em todos os tipos de ambiente desse planeta. Nós vivemos no deserto, nós vivemos nos árticos, né? Nós vivemos nas regiões polares, nós vivemos nos trópicos, nós vivemos em regiões muito úmidas, muito secas. Então, nós temos uma capacidade de adaptação absurda. Não só ao ambiente direto, estou usando aqui de exemplo, né? Mas a condições fisiológicas. Então, nós somos um tipo de ser, um tipo de animal, que se nós quisermos viver, né, de forma vegetariana, nós conseguimos. Se a gente quiser viver de forma mais carnívora, consumindo quase nada de vegetal, a gente consegue. Não estou dizendo que é saudável, ok? Estou dizendo que a gente consegue. Se a gente tem uma dieta muito baseada no consumo de carboidrato, tá ok. Se a gente faz uma dieta cetogênica, tá ok também. Então, se a gente tem carbo para utilizar como fonte de energia, a gente usa. Se não tem, a gente usa gordura. Se não tem, a gente converte aminoácido em outras fontes. Ou seja, nós temos um metabolismo hiper adaptável. Tá? E esse é o caminho. A gente tem que usar isso a nosso favor. Então, se a sua genética, se a genética do seu paciente é desfavorável, faça esse paciente seu entender, para a galera que é nutri aí, faça o seu paciente entender que é um processo, ninguém vai ganhar massa muscular da noite para o dia. Sim, ganhar massa muscular é mais difícil do que emagrecer, não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Ganhar massa muscular é muito mais difícil do que emagrecer. E o que vai fazer diferença no final das contas ao longo do tempo é essa persistência em dar os estímulos corretos para o corpo, tá? E continuar dando. Dar um estímulo correto um dia, e no outro, 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 para ir colhendo os frutos disso aos poucos, tá? Enfim. Vou até responder aqui, colocaram uma pergunta aqui na caixinha de pergunta. Como saber se tenho mais mTOR ou miostatina? Bom, hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer um mapeamento genético, tá? Existem exames genéticos que a gente pode fazer e você consegue ver lá os genes que são marcadores da miostatina e do mTOR e dessa forma saber se você expressa mais um ou outro. Mas, sinceramente, isso ainda Isabel, uma realidade de poucos, tá? Ainda é uma realidade para poucos. Então, na real, a gente pode supor isso a partir do histórico familiar, né, da genética e do que a gente está vendo junto ao paciente. Mas, no final das contas, fazendo uma reflexão muito simplista, será que isso importa? Se o objetivo da pessoa for hipertrofia, eu quero ganhar massa muscular, meu objetivo é esse, eu marco a consulta com você, vou à sua clínica, vou ao seu consultório e a gente faz uma consulta. Se eu tenho mais expressão de miostatina ou não, isso só significa que o resultado vai aparecer de forma mais ou menos difícil, tá? Mas será que isso muda o direcionamento que você vai me dar? Porque para quem tem muita expressão de miostatina, o treino regular, constante, intenso é fundamental. A adequação alimentar, a dieta hiperproteica, hipercalórica, fornecimento regular de carboidratos, modulação da insulina, tudo isso vai ser fundamental para quem tem uma grande expressão de miostatina, para que essa pessoa tenha resultado. E ela vai ter que fazer isso todos os dias para ter um bom resultado. Para quem não tem essa expressão boa de miostatina, ou essa boa não, para quem não tem grande expressão de miostatina, para quem expressa pouca miostatina, que tem um pouco menos de dificuldade de ganhar massa muscular, você vai fazer diferente? Não. É a mesma coisa. Você vai estimular essa pessoa a treinar intensamente, a ter um treino bem orientado, a ter um treino regular, frequente, constante. Você vai estimular essa pessoa a ter uma alimentação adequada, equilibrada para isso, hiperproteica, hipercalórica, com boa distribuição dos carboidratos. Então, na real, o fundamental ali é que quando a gente sabe, quando a gente tem
essa informação, isso pode, de certa forma, confortar um pouco mais o paciente, fazer com que ele tenha um pouco mais de paciência para esperar o resultado aparecer e faz com que ele tenha uma compreensão mais clara da necessidade de ele se manter firme, né, e persistente naquele foco. Mas isso não muda a nossa estratégia. Isso não faz com que eu vou passar a utilizar tal coisa, porque não. Porque o que é mais eficiente para quem tem grande expressão de miostatina, para quem tem uma genética desfavorável, também é muito eficiente para quem tem uma genética mais favorável. Certo? Então, na real, não é uma questão de mudança de estratégia, é uma questão de mudança de pensamento. Você vai mudar o foco mental daquele indivíduo e o seu enquanto profissional, enquanto nutricionista. Você vai olhar para aquilo e falar, eu já sei que esse paciente ele vai ter um resultado mais gradativo. Então, pare de ficar ansioso. Para a galera que não é nutri, que está assistindo, entendo. Vocês ficam ansiosos pelos resultados de vocês quando vocês vão ao nutricionista. O nutricionista também fica. O nutricionista também quer que você tenha resultado. Tá? O nutricionista fica ali, pô, vamos lá, é isso aqui que tem que ser feito. Tal, né? E para o Nutri que está começando, está chegando no mercado, né? Isso dá até uma ansiedade. A pessoa fica com medo, o nutricionista mais novo, né, que está chegando aí, fica com medo, meu Deus, será que o paciente vai ter resultado e tal? Gente, calma. Se concentre em fazer o seu trabalho bem feito, se concentre em seguir, né, cientificamente os seus estudos, em estudar, em se capacitar, em se tornar cada vez melhor. É fundamental que a gente continue estudando a vida inteira. Então, se alguém aí é estudante de nutrição e acha que quando se formar acabou, não vou precisar estudar, esqueça isso. Você vai continuar estudando. Se você quer ser um bom profissional, você vai continuar estudando a vida toda. Tá? Eu estudo todos os dias. Todos os dias. Tá? Então, só que qual é a diferença? Depois que você se forma, você estuda só o que você quer, né? Você estuda só o que você acredita que você precisa para a sua prática clínica, para melhorar os seus serviços, só a área em que você trabalha. Né? É diferente de uma graduação na faculdade, que você tem que estudar o que está sendo passado ali, nem sempre você tem tanta afinidade, mas é fundamental, você precisa daquilo. Então, se lembrem disso, tá? E isso vai dar mais segurança aí para vocês. João, eu consigo aumentar o índice de massa magra, né, e perder gordura abdominal ao mesmo tempo? Aí, boa pergunta, né? Eu já falei, já fiz alguns textos aí, Gabriel, sobre isso, e alguns vídeos também e tal, já fiz até live sobre isso. Você consegue ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Não com a mesma eficiência de quando você foca em uma coisa só, tá? A gente tem que entender, e aí sim, trazendo novamente a questão dos fatores genéticos, os estímulos que você dá, tá? As adaptações que você cria, a necessidade de adaptação biomolecular da célula e tal, não são os mesmos, são contraditórios. Então, enquanto o treinamento de força, que é um treinamento voltado para o ganho de massa muscular, exige um estímulo do mTOR, do aumento da síntese proteica e tal, quem mais leva, tá, ao aumento da capacidade mitocondrial, PGC1-alfa e tal, é uma outra proteína chamada AMPK, AMP quinase, que é, na verdade, até contraditória ao mTOR. A gente estimula a AMPK a partir de atividade aeróbica, por exemplo. Então, estou usando só isso de exemplo, tá, gente? Para mostrar que é contraditório. Então, é possível você encontrar esse meio termo? É possível. Só que em termos de eficiência de resultado, vai ser um resultado mais lento. Então, tudo vai da negociação com o seu paciente. Né? Paciente, é o seguinte, a gente tem como obter um resultado, né, de aumentar a massa muscular e perder gordura, só que isso vai ser gradativo, isso vai ser com calma, tá? Você está disposto a esperar, está tranquilo com isso? Como é para você? Isso tem que ser negociado, gente, com o paciente. Afinal de contas, estética, né, não é o que eu quero para o meu paciente, é o que ele quer para ele mesmo. Estando dentro da saúde, né, a estética é o que ele quer para ele mesmo. O que eu acho bonito não necessariamente é o que vocês acham bonito, né? Cada um de vocês acha bonito. Então a gente precisa saber disso, tá? Agora, não dá para que essa dieta de aumento de massa muscular e perda de gordura seja hipercalórica. Se for hipercalórica, não vai ter emagrecimento, ok?
existe estrategicamente formas de a gente fazer isso. Você tem que periodizar a alimentação, você tem que fazer mudanças específicas. Às vezes a gente casa estratégias contraditórias de treinamento e dieta de propósito. Então, às vezes eu faço uma dieta para emagrecimento e o treino para hipertrofia. Então, a interação entre eu e um profissional da educação física é fundamental, tá? Mas aí é uma questão estratégica mesmo. É possível, mas a gente precisa estrategicamente saber como trabalhar, tá? Daniela colocou aqui, tem um ano no mercado e estudo mais do que antes e fico ansiosa do retorno dos pacientes. Pois é, exatamente isso, galera. A capacitação é um negócio que a gente não vai parar nunca. Quem parar de estudar, quem disser, né, que fala, eu não preciso mais me aprofundar, não preciso mais estudar, desculpa, rapidamente vai ficar uma pessoa, um profissional defasado. É soberba, desculpem, né, quem acha que é assim, mas isso é soberba, tá? A gente tem muito a estudar o tempo inteiro, muito a aprender. Eu digo para vocês assim que eu amo dar aula. Um dos motivos pelos quais eu amo dar aulas é porque a gente aprende muito com os alunos. Quem é professor aí sabe o quanto a gente aprende com os alunos no dia a dia, tá? No mundo online, no universo online, é um pouco menos isso para a gente porque a interação é um pouco menor, né? Então, apesar de vocês estarem interagindo comigo aqui, a interação é um pouco menor, um pouco diferente do presencial. Então, no presencial, a gente aprende ainda mais, né, com vocês. Então, por isso que tem gente que fala assim, o presencial vai acabar porque a pandemia está mostrando que é super possível. Gente, o online é fantástico. O online é sensacional. Mas o presencial não vai acabar nunca, porque tem outras questões que envolvem o presencial. Então, eles podem ser complementares, né? O online e o presencial, sem dúvida nenhuma, vão ser algo que se tornarão cada vez mais complementares. Mas, enfim. Então, voltando à questão central, voltando, né, ao tema, é basicamente isso, gente. Então, geneticamente, o que determina isso? Determina não, né? Quais são os fatores genéticos que podem beneficiar ou atrapalhar o processo de hipertrofia? Os hormônios, tá? Aliás, antes disso ainda, a predominância de fibra já determina isso. Isso a gente tem como mudar não, mas a gente tem como adaptar só com treinamento. Dieta não muda isso. Fibras musculares, o que é isso, gente? Existem tipos diferentes de fibra muscular. O músculo ele não é igual o tempo inteiro. A gente tem as fibras musculares do tipo 1 e do tipo 2, sendo que as do tipo 2 a gente divide 2A e 2B. Fibras musculares do tipo 1 são fibras mais oxidativas, são fibras que estão predominantes em pessoas que fazem muito treinamento aeróbico, são mais usadas no treinamento aeróbico, né? Nas atividades de menor intensidade e maior duração, tá? E são fibras que não têm grande capacidade de aumentar de volume. A capacidade delas em aumentar de tamanho é limitada. Já as fibras do tipo 2B são a outra ponta, o outro extremo. São as fibras que são utilizadas no exercício de força, de curta duração, alta intensidade. São fibras, né, glicolíticas, não oxidativas. Então, são fibras que têm uma capacidade de aumentar de tamanho muito maior comparadas às fibras do tipo 1. E as fibras do tipo 2A são intermediárias. São chamadas, a gente chama de coringa ou fibras adaptativas. Elas, na verdade, gente, elas estão no meio termo. Então, elas são capazes de se adaptar, de se deslocar e de se tornarem, né, mais parecidas, sofrendo o que a gente chama de diferenciação, e ficarem mais parecidas com as fibras do tipo 2B ou do tipo 1. O que vai determinar com que eu fique com as fibras do tipo 2A mais parecida com a 2B ou mais parecida com a 1? A condição a qual eu submeto o meu corpo. O uso que eu faço desse músculo. Então, o que acontece? Geneticamente, a gente vem com a distribuição de fibras determinada pela genética. Então, tem pessoas que nascem com maior quantidade de fibras do tipo 1. Tem pessoas que nascem com maior quantidade de fibras do tipo 2B. Tá? Só que todos nós temos os 3 tipos de fibras. E todos nós temos as fibras do tipo 2A, que são as fibras adaptativas. Então, se eu geneticamente nasci com mais fibras do tipo 1, mas eu não quero fazer atividade aeróbica, eu quero ter massa muscular, eu quero ficar com um padrão estético que me agrada mais. O que eu tenho que fazer?
fazer a diferenciação dessas fibras. Tenho que tornar essas fibras do tipo 2A mais parecidas com a do tipo 2B, para aumentar a quantidade dessas fibras. Como é que eu faço isso? Treinar. É o uso do músculo, é o uso das fibras que vai determinar isso. Ou seja, existe uma carga genética, mas quem determina, no final das contas, é o uso que eu faço dessa minha carga genética. Então, ponto 1, fibras musculares. Ponto 2, hormônios. Nós temos a produção, apesar de produzirmos os mesmos hormônios, nós temos produções diferentes de hormônios, né? Então, tem pessoas que expressam mais, outras menos, produzem mais ou menos testosterona, tem mais ou menos insulina, maior ou menor sensibilidade à insulina. Isso, em parte, é determinado pela genética. Mas outra parte também é determinado pelo que você faz, pelo que você come, pelo como você vive. Dormir mal diminui o GH. Dormir mal sobe o cortisol. Dormir mal pode acabar atrapalhando a sensibilidade à insulina. Comer mal, né, uma alimentação muito industrializada, pode, por conta, né, dos xenobióticos, que a gente chama, aumentar o processo de conversão de testosterona, de androstenediona, em estradiol e estrona, por exemplo, fazer o que a gente chama de aromatização, transformar hormônios sexuais secundários masculinos em femininos, né, o que dificulta o resultado. Se alimentar mal pode levar a uma resistência à insulina, tá? O que é péssimo. Se alimentar mal pode atrapalhar, ou escolher estratégias inadequadas pode atrapalhar a liberação de GH, o que é muito ruim. Treinar de forma insuficiente, tá, não libera GH corretamente no treinamento. Não treinar, ou treinar de forma insuficiente, pode também interferir negativamente na sensibilidade dos músculos à testosterona e os derivados. Ou seja, repare, existe uma determinação genética para a liberação dos hormônios. Porém, a adaptação do corpo à liberação dos hormônios vai de acordo com o que eu como eu durmo e como eu treino. Sempre a mesma base, tá? Como é que eu faço? Vou voltar lá no início das fibras. Como é que eu faço a adaptação de fibras? Treinamento. Como é que eu faço a adaptação endócrina dos hormônios? Treinando, dormindo e comendo bem, tá? E terceiro aspecto, genético. As proteínas de sinalização. Aí a gente tem principalmente mTOR e miostatina, tá? Então, como é que eu direciono a atividade de um, como é que eu diminuo a atividade do outro? A partir do treinamento e da alimentação, principalmente, né? Esses dois fatores, treino e alimentação, juntos determinam a expressão, né, maior ou menor disso, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, fiquem com esses 3 pontos na cabeça e pensem em como interferir positivamente para o resultado todos os dias nesses pontos. Tipos de fibra, tá? Equilíbrio endócrino, hormônios e proteína de sinalização. Então, esses 3 pontos são, digamos que, os marcadores genéticos e são as substâncias que a gente precisa direcionar como o corpo reage a isso. Como é que o corpo vai responder a esses marcadores genéticos. Então, ou seja, como fenotipicamente a gente vai fazer com que o nosso corpo se adapte, tá? E é isso que importa. É o corpo se adaptar às condições às quais ele é submetido. Esse é que vai ser o caminho para pegar a sua genética desfavorável e tentar, né, melhorar e tentar ter um bom resultado mesmo com a genética desfavorável. Último passo, persistência. Não adianta fazer isso um dia, tá? Tem que fazer isso todos os dias. E aí sim o resultado começa a aparecer, tá? O resultado vai aparecer gradativamente. É crônico mesmo. É crônico. Beleza? Bom, moçada. Hoje foi isso que eu separei para falar para vocês. Queria lembrar que uma coisa muito importante, quase que eu me esqueci de falar. Se liguem que já estão abertas as inscrições para um evento chamado Os Bastidores do Emagrecimento e Hipertrofia. É um evento online gratuito, gente. Não paga absolutamente nada, tá? Esse evento é meu, sou eu que vou dar as aulas. Vai acontecer do dia 13 ao dia 19 agora de outubro desse mês. Então, daqui a poucos dias, né? Daqui a 12 dias mais ou menos. O link para as inscrições está lá na minha bio.
tá? Tem lá, mas vocês podem acessar aí também www.joaopaulomendes.com.br/bastidores. Vai lá, entra lá, deixa seu e-mail, faz sua inscrição, vocês vão receber todas as informações certinhas, tá? As aulas não vão ser por aqui pelo Instagram, então vocês têm que entrar lá para poder receber o link para poder assistir às aulas, beleza? Então vai ser um prazer enorme ter vocês comigo nesse momento. Lá nos bastidores, a ideia é que a gente discuta exatamente os detalhes, né, que fazem a diferença do processo de hipertrofia e emagrecimento. Beleza? Então vai ser um prazer enorme aí ter vocês comigo lá. Beleza? Grande Chico, irmão, como é que tá? Como é que estão as coisas aí? Como é que tá Aracaju? É bom ter vocês aqui. Matheus, tá em Conquista, velhão? Já passou o frio aí dessa cidade? Enfim, é isso, galera. Por hoje eu fico por aqui. A live vai ficar salva, vai ficar no GTV. Lembrando que quem tem dúvidas, alguém perguntou aí da questão da hipertrofia e emagrecimento ao mesmo tempo. Tem uma live minha lá no GTV, só sobre isso. No meu canal do YouTube tem também. Calor demais, Matheus. Aqui também, velho. O bicho tá pegando. Então, tem live minha lá no GTV, falando só sobre isso. E tem também no meu canal do YouTube, tem. Tá? Enfim. Beleza? Então, galera, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Mais uma vez, se inscrevam aí agora. Saiu daqui, se inscreve agora lá nos bastidores do emagrecimento e hipertrofia, que vai ser sensacional. Valeu? Abraço, pessoal. Até mais.